Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Arena Ambiental. Hoje com um bate-papo muito legal, biodiversidade marinha e poluição oceânica. Hoje com o engenheiro ambiental e cientista do mar, Leonardo Cruz. Leonardo Cruz, seja bem-vindo ao Arena Ambiental. Muito prazer, muito obrigado de estar aqui com a gente. E para começar esse bate-papo, eu queria saber o que é a tal da biodiversidade marinha e por que ela é tão importante para todos. Oi, Bruno, muito obrigado pelo convite, né? Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar por aqui, enfim, falar de um assunto que eu gosto bastante. Olha, a biodiversidade marinha a gente pode definir, assim, de uma maneira simples, né? Como um conjunto de todas as espécies que a gente tem no oceano, né? Então, desde as bactérias e arqueias até aos próprios animais, né? E a biodiversidade ela é essencial, principalmente para o nosso planeta, porque eles acabam exercendo uma coisa que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? Então, que são, enfim, contribuições, vamos dizer assim, que essa biodiversidade acaba promovendo e que a gente consegue aproveitar, né? Então, por exemplo, são 4 categorias, né, de serviços ecossistêmicos. Então, por exemplo, a provisão, que é mais extrativismo, vamos dizer assim, né? Então, a pesca, a mineração, todas essas coisas. Serviço de suporte, então a ciclagem de nutrientes, ou enfim, áreas que são berçários de espécies. O serviço de regulação, né? Então proteção de linha de costa, filtragem de água, e tem os próprios serviços culturais, né? Que aí tem mais relacionados ao turismo, ao esporte, religiosidade, né? Parte desses serviços são feitos pela biodiversidade, né? Outra parte é mais pelo próprio funcionamento do oceano em si. Mas é tudo muito conectado, né? Então, por isso que a biodiversidade acaba sendo muito importante para a gente. Leonardo, pensando no Brasil, Brasil de tamanhos, dimensões continentais, né, quais são as principais riquezas oceânicas que o Brasil tem? O Brasil tem várias particularidades assim na costa, né? A gente tem uma costa enorme, né? Uma área gigantesca de oceano. Eu separei aqui alguns exemplos interessantes, né? Então, a gente tem alguns ecossistemas únicos, por exemplo, uma coisa chamada mangue de pedra, que a gente tem, existem só 3 do mundo, né? E um deles está aqui no Brasil. A gente tem o Recife de Coral mais ao sul do Atlântico, né? Que também foi uma descoberta recente. Temos o único atol do Atlântico Sul, que é uma formação geológica, né? Que, enfim, aqui no Atlântico ela acaba sendo bem rara. E a gente também tem alguns recordes, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem o maior banco de rodolitos, que é um ecossistema super importante, pouco conhecido, né? Que são, enfim, algas calcárias que ficam no fundo oceânico, assim. E a gente também tem a maior faixa contínua de manguezal, que ela ocorre na Amazônia, inclusive, né? Então, a gente, muitas vezes, da Amazônia lembra da floresta, claro, mas a Amazônia também tem uma contribuição, enfim, tem um ecossistemas marinhos lá bem interessantes. E, enfim, também tem outras coisas, como áreas de reprodução para espécies, né? Principalmente espécies ameaçadas, como baleias, tartarugas, né? Coisas assim. E a gente também tem muitas espécies que só existem aqui no Brasil, né? Então, é uma diversidade, enfim, muito valiosa, vamos dizer assim. Leonardo, eu sou da área de resíduos, né? E a gente vai falar de algo que é a poluição oceânica aqui, ou pelo menos falar um pouco sobre esse assunto, né? Por que hoje a poluição oceânica é tão preocupante, né? E falando especificamente do Brasil, né? O que está acontecendo e qual é a preocupação em relação a essa poluição? Olha, Bruno, existem vários tipos de poluição que afetam, né, o ecossistema marinho de uma maneira geral. Então, desde poluição de efluentes, né, de, enfim, esgoto, ou, enfim, efluentes de empresas. A própria poluição atmosférica acaba influenciando o oceano, né? Porque, enfim, é importante entender que existe toda uma conexão, né? Então, entre as coisas que acontecem na Terra e as coisas que acontecem no mar, né? Então, por exemplo, se tem uma empresa que está jogando um efluente num rio, esse rio pode acabar chegando no oceano e, enfim, gerar uma série de consequências. Da mesma maneira que você tem uma poluição atmosférica, o atmosfera, enfim, vai se movimentar lá, pode chegar ao oceano. Então, enfim, é uma série de conexões
que são importantes da gente entender, né? Mas, falando especificamente de resíduos sólidos, por exemplo, né, a gente tem um dado bem interessante, mas interessante é difícil, né, de dizer, mas é um dado que é um revelador, vamos dizer assim, né, de que os resíduos plásticos que a gente encontra no oceano, 80% deles são produzidos justamente em terra, né, e não necessariamente na zona costeira. E os outros 20% sim são produzidos por atividades em mar, né, então, enfim, navegação e coisas assim. Então, tudo isso gera centenas de consequências, ou enfim, até milhares talvez, porque dependendo do tipo de poluição, a gente tem vários efeitos, né? Então, desde efeitos celulares, vamos dizer assim, então, enfim, alguma coisinha que vai dar lá nas células dos organismos, até efeitos ecossistêmicos, né? Então, que podem ir se propagando aí, se tem um problema na teia alimentar, né? Ali, uma parte mais, a cadeia alimentar mais baixa, pode ir subindo, né? Essa consequência, ou o contrário, né? E descendo. Então, é um tema que acaba sendo muito preocupante porque ele tem muitas interações, né? Então, uma coisinha que afeta aqui pode ter consequências muito grandes para o ecossistema como um todo. Ô, Leonardo, e olha que interessante, a gente vai falar de como, né, essa poluição prejudica os oceanos, e eu trabalhando com resíduos pela África e por todos os países que eu já passei, era uma discussão constante assim com as entidades dos países, né, que eu trabalhei em países que eles tinham conexão direta com o mar, né? Com os rios tinham conexões diretas com o mar, né? Tinha o litoral e a gente discutia muito, né? Que era uma preocupação recorrente que as pessoas jogavam os resíduos, né? No córrego, na vala, que depois era por arraste da chuva, isso acabava tudo no mar, acabava no litoral. E era uma discussão porque, assim, né, não é um efeito local, né? Não é um efeito local, é um efeito global, né? Porque você tem um resíduo saindo ali naquele litoral, mas aí vocês têm as correntes marítimas que levam esses resíduos para outros lugares, né? Se aparece resíduos que foi produzido num país A, mas ele atravessou o oceano e aparecendo em praias de outros países. Eu acho que, salvo engano, eu li uma reportagem essa semana sobre resíduos, né, da África chegando no litoral da Itália. É uma coisa surreal, né? Então, a questão dos resíduos, particularmente, eu posso falar que é muito preocupante, né? Que como falta investimento na gestão ou na educação local. Sei que os governos estão lutando para combater isso, né? E até melhorar essa percepção. Mas de forma prática ali para o pessoal que está nos assistindo, né? Como que essa poluição ela afeta a vida marinha? Especificamente a poluição de plástico, né, vamos dizer assim, talvez seja mais preocupante em relação aos resíduos sólidos. Primeiro, porque o plástico ele pode acabar contendo ou acumulando outros contaminantes, né? Então, alguns outros produtos químicos que vão estar ali em contato com o plástico e que vão acabar passando para a água e, consequentemente, passando para os organismos, né? Mas também existem outros efeitos, né? Então, por exemplo, o plástico ele vai se degradando fisicamente, né? Então, ele vai ficando cada vez menor, até se tornar, por exemplo, o microplástico, né? Que é um dos assuntos aí mais que tem vindo muito à tona, né? E por ser uma partícula muito pequena, muitos organismos acabam ingerindo isso, né? E um dos efeitos que pode acontecer é, por exemplo, da bioacumulação e biomagnificação, né? Então, o que é isso? Então, por exemplo, um organismo lá pequenininho, ele pode captar ali, né, durante a alimentação dele, por exemplo, se for um organismo filtrador, ele vai filtrar a água e vai acabar ingerindo esses microplásticos. Quando esse organismo servir de alimento para outro, por exemplo, um peixe, esse peixe também já vai acumular os plásticos que estavam nesses bichos.
E esse efeito vai subindo na cadeia, né? Então, aí até o momento que a gente vai comer esse peixe, o peixe também já vai estar cheio de plástico, né? Então, enfim, percebam que é um efeito que acontece ali num organismo pequenininho, está ali só vivendo, mas que vai tendo consequências, né, que não acabam ali, né? E, enfim, existem os contaminantes, né? Então, os contaminantes podem causar mortalidade ou até também outros efeitos que afetam o funcionamento do corpo do organismo, né? Porque, tradicionalmente, quando a gente fala de impacto ambiental e coisas assim, a primeira coisa que a gente pensa é na mortalidade direta, né? Só que a gente tem que pensar que, por exemplo, mesmo a gente, não tem momentos que a gente fica doente, que a gente fica mais cansado, enfim, alguma coisa, dependendo da nossa alimentação, ou dependendo do ambiente que a gente está, os organismos são a mesma coisa, né? Então, se eles não estão é possível a gente avaliar a saúde ambiental, vamos dizer assim, também a partir desses efeitos, né, que a gente chama de efeitos subletais, né? Então, são coisas que não geram a morte do organismo, mas geram consequências que, enfim, também vão se propagando aí ao longo da teia alimentar. Leonardo, e olha que coisa interessante, né, nesse nosso bate-papo. Eu ia perguntar qual a consequência que tem para a comunidade costeira ali, né? Mas eu quero me adiantar e falar, para te contar um exemplo, antes da sua explicação, né, de falar das consequências, principalmente da área de resíduos, é uma coisa que eu vejo muito. Em determinado país, a gente via claramente que os resíduos estavam acabando, né, no mar, né, no litoral. E aí a comunidade de pesca, eles começaram a migrar, né? Olha, vamos pescar na praia mais ao norte porque tem melhor qualidade dos peixes. E depois de determinado tempo vivendo naquele país e trabalhando com a gestão de resíduos, a comunidade originária estava a 100 quilômetros de distância, né, para fazer a pesca. Por quê? Porque já consideravam que os peixes, né, que estavam ali não tinham boa qualidade por conta da poluição. Não sei explicar o efeito, não sei explicar o que acontecia, mas era claramente pela poluição de resíduos que provinham ali da má gestão da recolha. Né? Dada essa explicação, né, que você pode nos ajudar, né, a acrescentar mais ali? Quais são os efeitos nessas comunidades e no mar ou a longo prazo? Bruno, eu acho que uma das coisas que também acaba impactando, principalmente na pesca, assim, relacionada a resíduos, é o próprio trabalho, vamos dizer assim, de você separar o pescado do resíduo, né? Então, porque imagina, aqui no Brasil a gente tem muito as pescas de arrasto, né? Então, você passa uma rede zona lá no mar e tudo que é maior do que a rede vai ficando retido, né? E aí, então, você imagina, o pescador vai lá, joga a rede, maior trabalho, né? Fica pesado, puxa, e a hora que ele pega a rede, vai ver, tá cheio de resíduo. Então, para ele, é um trabalho ali que ele está fazendo que talvez não tenha tanto retorno, né? Vamos dizer assim. Então, falando, né, do impacto mais socioeconômico, os resíduos acabam tendo esse papel, né, de dificultar o trabalho dos pescadores e, claro, né, quem que vai querer comer um peixe que está ali no meio de um monte de sacola de plástico, né, um monte de copo. Então, isso acaba também decaindo, né, a qualidade do próprio pescado e a própria atratividade, né, vamos dizer assim. Leonardo, você falou de microplástico. Olha, o nosso tema não é esse aqui, né? É a poluição oceânica no geral, mas eu queria explorar um pouco mais do seu conhecimento dessa conversa, né? Porque e tentar entender a relação e levar essa relação para quem está assistindo, que hoje já se fala de contaminação de microplástico, né, nos humanos, né, já foram encontrados diversas exemplos, né, diversos casos de microplástico nos humanos, e pode ter vindo da água, mas você falou em bioacumulação, né? A gente provavelmente pode consumir esses animais marinhos que têm microplásticos ou plásticos, e isso aí
ser transferido para o humano. Ou não, isso não acontece. Ou é, sim, um perigo real. Olha, infelizmente sim, há essa possibilidade sim, porque o, o plástico, como ele não é degradável, né, ele acaba se acumulando e ficando ali no corpo, né? E como ele vai ficando cada vez mais pequenininho, ele passa a ser difícil, né, de você filtrar, ou enfim, de fazer qualquer coisa nesse sentido. Então é possível que o plástico ele consiga ir migrando, né, nessas camadas. Então desde o plânctonzinho lá que vai comer o plástico, aí o peixe pequeno vai comer, porque pensa assim, um plâncton, sei lá, vamos dizer que ele vai comer uma partícula de microplástico, porque ele é pequenininho. Só que aí o peixe, ele não vai comer um plâncton só, ele vai comer, vai, cinco. Então o peixinho já vai ter cinco partículas de microplástico. Aí vai ter um peixe maior. O peixe maior vai comer também uns dois, três peixinhos menores. Então, ó, já pulamos para 15 partículas de microplástico. E a gente também não vai comer um só. Então já vai para 30, por exemplo. Então percebam que a concentração, né, desse contaminante, ele acaba. Isso não acontece só no plástico, né? Existem outros contaminantes que fazem isso, mas estou dando exemplo do microplástico. Então, quando a gente come um peixe, né, nesse sentido, pode sim ter a contaminação do microplástico, mas existem muitos outros vetores, infelizmente, de ingestão de microplástico, né, que podem acabar afetando também a nossa saúde. Ô, Leonardo, eu não vou perder a oportunidade de estar falando aqui com alguém que é cientista do mar e tem conhecimento, porque dias atrás eu fiz uma conversa, um bate-papo no Arena Ambiental e falando sobre corais, né? E a pessoa estava explicando sobre o brancamento de corais, que é devido ao aquecimento das águas, né? E diante dessa nossa conversa, logo veio na minha cabeça algas, né? Que algas, grandes produtoras de oxigênio do mundo, né? Como que a poluição pode afetar, né, a geração de oxigênio, né? E qual o risco que tem nessa poluição ou na falta de geração desse oxigênio? Bruno, nesse caso eu vou falar então um pouco da poluição mais não de resíduos sólidos, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de aporte de esgoto, né, ou de, enfim, material sanitário, né, vamos dizer assim, muitas vezes há uma certa contribuição em relação à matéria orgânica, né, então, enfim, componentes orgânicos que vão acabar ajudando na proliferação de algumas algas. A princípio, parece uma coisa boa, né? Porque você pensa, bom, se tem mais alga, vai ter mais oxigênio sendo gerado. Só que aí vem aquele processo que a gente chama de eutrofização, né? Normalmente esse processo ele é mais comum, mais visível, vamos dizer assim, em corpos d'água mais restritos, né? Que tem uma hidrodinâmica um pouco mais restrita e tal. Mas isso também pode acabar acontecendo no oceano, né? Então, se você tem uma proliferação de algas, muitas delas têm certos contaminantes, né, que acabam influenciando em alguns organismos, né, então, enfim, causando mortalidade. Tem algumas que até causam alguns problemas para a gente. Mas falando especificamente da produção de oxigênio, quando a gente tem uma proliferação dessas algas muito grande, acontece que as próprias algas podem acabar sombreando elas mesmas. Porque imagine, você tem lá a coluna d'água, né? As algas que estão aqui em cima, elas vão fazer sombra nas algas que estão aqui embaixo. Então, a alga que está aqui embaixo não vai conseguir produzir oxigênio e vai acabar morrendo, né? E fora os outros organismos que estão ali no fundo, né, vamos dizer assim, então, outras algas, enfim, não vão conseguir fazer fotossíntese porque a luz não está chegando, vão acabar morrendo. Quando esses organismos morrem, eles começam a consumir o oxigênio, né, para fazer a decomposição, né, outros micro-organismos vão lá para fazer a decomposição e vão consumindo esse oxigênio. Então, no fim, a proliferação de algas, que era para produzir mais oxigênio, acaba, na verdade, diminuindo a disponibilidade de oxigênio. Então, isso acaba também acarretando em mortalidade, não só dos organismos fotossintetizantes, mas dos outros organismos que também dependem do oxigênio, que, enfim, estão nadando ou estão por ali, né? Então, se a gente tem esse aporte de esgoto irregular, né, e tal, nessas áreas, pode acontecer, então, esse efeito de
que a gente chama até de zonas mortas, né? Essas zonas anóxicas, que tem pouco oxigênio. Então, é um pouco preocupante nesse sentido. Ô, Leonardo, e antes do nosso bate-papo, né, eu fui buscar algumas informações e encontrei um tratado de alto mar, né, que tem uma sigla que é BBNJ. Você pode falar um pouquinho do que se refere esse tratado, né, para que ele serve? Claro, é um tratado recente, né? Entrou em vigor agora esse ano, né, em 2026, e ele fala sobre as áreas além da jurisdição nacional, né? Porque, enfim, numa uma certa conferência da ONU, definiram que todos os países que têm linha de costa, né, eles teriam direito a 200 milhas náuticas, se não me engano, para chamarem de seu, né, vamos dizer assim. E isso, enfim, ajudou, né, de uma certa maneira, cada país ter a sua região para, enfim, ter pesca, explorar, fazer o que bem entender e também a proteger, né. Só que mais de 60% do oceano estava em águas internacionais, aliás, está ainda em águas internacionais, e que, portanto, não tem, assim, uma legislação, né, tão forte, né, vamos dizer assim. E esse tratado vem, então, para estabelecer, né, pela primeira vez, regras mais abrangentes, vamos dizer assim, para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade nessas regiões, né, já que não tem um país soberano, né, que está cuidando daquela área, vira meio que um compromisso internacional para que todo mundo contribua, né, nessa conservação. Então, ele estabelece regras para que, enfim, e portanto sanções, né? Então, dependendo de como os países vão lidar com isso, pode gerar consequências, né? Porque antes não existia isso. Então, esse acordo ele vem um pouco para isso, para regulamentar o uso das águas internacionais e promover, então, a proteção e a conservação desse ambiente, né? Porque existem muitos ecossistemas que estão nessas regiões que estão completamente desprotegidos, né? Então, regiões de mar profundo, né, que, enfim, tem sido alvo aí de mineração, né? O pessoal está querendo fazer mineração nessas regiões. Muitas espécies usam o mar aberto, né, vamos dizer assim, para, enfim, se locomover, se transportar, então, principalmente espécies de interesse pesqueiro, né, então, esse tratado ele ajuda muito nesse sentido de ter regras mais claras para falar assim, gente, vamos usar com parcimônia, né, vamos dizer assim, essas águas internacionais, porque antes, falando um linguajar assim mais coloquial, né, vamos dizer que era uma terra de ninguém, né? O pessoal fazia o que queria, mas agora acaba tendo essa regulamentação um pouco melhor, um pouco mais estruturada para que os ecossistemas dessas regiões possam ser conservados. Leonardo, e com a sua explicação, me gera uma dúvida aqui, né? Eu acho que é uma dúvida de todos. O Brasil tem uma costa que é de muitos quilômetros, né? Como que acordos como esse são monitorados no Brasil? Porque imagino que seja difícil, né? Deve haver lacunas, deve ter dificuldades para monitorar uma costa com tantos quilômetros, né? Quem que monitora? Como que funciona? É, o que o Brasil faz para garantir o acordo? Esse monitoramento, realmente, ele é bem difícil, né? Porque depende muito do acesso, né, que as pessoas vão ter, né? Então, existem alguns mecanismos, né, principalmente, por exemplo, o uso de imagens de satélite pode ser uma alternativa para esse monitoramento, mas as próprias embarcações têm registros, têm algumas coisas que dão indícios, né, da atividade que estão exercendo. Então, por exemplo, né, se você tem uma área protegida marinha, né, você tem lá uma região que você não pode pescar, mas todo navio tem lá o seu GPS. Então, se você vê que o GPS ele tá de um navio está passando numa área que não deveria, já gera um alerta, né? Então,
já gera, então, a possibilidade de, enfim, né, você ter alguma consequência, né? Ou, por exemplo, né, falando um exemplo mais restrito, né, quando você tem atividades portuárias e você precisa fazer aquela dragagem, existem regiões em que você, enfim, retira o material do canal do porto, né, e vai depositar em um outro local. E existem locais também determinados, né? Então, enfim, as autoridades portuárias, os órgãos, eles conseguem ver se o navio que está levando esse material, ele está realmente indo até essa região, está abrindo a comporta exatamente em cima dessa região, né? E se não tiver, porque consegue exigir, né? Fala assim, por que que você abriu a comporta antes, por que que abriu depois, enfim. Então, acaba sendo um monitoramento mais quase que indireto, né? Vamos dizer assim, mas ele acaba sendo nesse sentido. Ô, Leonardo, agora uma pergunta que não quer calar aqui, né? A gente vai falar sobre educação ambiental. Qual a importância da educação ambiental, né? Especificamente na proteção da oceânica e da vida marinha? A educação ambiental ela é essencial, né? Porque tem aquela famosa frase, né, de que ninguém protege aquilo que não conhece. E eu vejo a educação ambiental como uma ferramenta muito interessante de sensibilização, né? Porque não basta só conhecer, né? Mas você precisa, de uma certa maneira, se conectar também com o oceano. Sentir que você faz parte daquilo, né? Então, eu acho que a educação ambiental ela tem esse poder de transformar não só atitudes pessoais, né, vamos dizer assim, porque uma vez que você está sensibilizado, por exemplo, com uma tartaruga que está ingerindo plástico, e você deixa de usar uma sacolinha plástica porque você lembra daquilo, mas você também acaba, de uma certa maneira, dependendo do seu engajamento, você começa também a querer fazer um pouco mais. Né? Então, você vai fazer um mutirão de limpeza na praia, né? Vai fazer um mutirão de limpeza no manguezal, ou indo para níveis maiores, vamos dizer assim, né? Então até querendo propor políticas públicas, né? Querendo colocar em prática algumas políticas públicas, né? Porque muitas vezes já existem os instrumentos, o problema é que não são colocados em prática, né? Então a educação ambiental ela tem esse poder de mobilização, né? De colocar as coisas em movimento. Então eu acho que para mim assim é essencial, né? Então, tem muitos projetos hoje no Brasil que trabalham com isso, né? Posso até citar aqui, né, por exemplo, a rede Biomar, que é uma rede patrocinada pela Petrobras, que são vários projetos que têm animais ou ecossistemas específicos que eles focam, né, seus estudos e suas ações, e a grande ferramenta deles acaba sendo a educação ambiental, né? Então, isso é uma coisa bem interessante que gera resultados, né, positivos para o meio ambiente e também possibilita ainda assim o desenvolvimento econômico. Leonardo, a gente falou da educação ambiental, né? Mas você acha, né, na sua opinião, que a gente pode conciliar turismo com preservação ambiental ou utilizar o turismo como uma promoção da preservação daquele sistema oceânico ou de algum sistema oceânico? Eu acredito que sim, né? Porque de uma certa maneira o turismo é diretamente interessado em preservar o meio ambiente no sentido de que você pensa nas suas férias, né? Ah, eu quero passar minhas férias numa praia. Aí você chega na praia, tá cheio de resíduo, bituca de cigarro, sacola. Você vai se interessar em voltar para aquele lugar? Talvez não. Então, o turismo, quando ele se preocupa com essa questão ambiental, ele, de uma certa maneira, mantém o seu próprio funcionamento, né? Então, quando você tem iniciativas de desenvolvimento, ou turismo de base comunitária, ou ecoturismo, né, que é um termo que tem se utilizado, você consegue, então, manter aquele lugar bonito, né, vamos dizer assim, preservado, cheio de vida, e ainda assim ter
um ganho econômico com aquilo, né? Tem outros instrumentos também, né, como as próprias tarifas ambientais, né, tipo, você quer ir para determinado local, né, então Fernando de Noronha, você pode ir visitar lá, mas tem uma taxa, que é justamente uma taxa, um dinheiro que vai ser utilizado para a conservação. Então você consegue manter o turismo, mas você também consegue manter a conservação daquele ambiente. Porque no fim é isso, né? Uma coisa depende da outra, né? Então se você não tem um ambiente preservado, um ambiente bonito e interessante, não tem turismo, né? Então é muito bom que o turismo tenha essa visão e, e acho que também é uma grande ferramenta de educação ambiental, né? É o ecoturismo e atividades nesse sentido. Leonardo, e agora, depois de algum tempo do que você já falou, eu fiquei ainda pensando em uma passagem aqui, né? Você falou de mineração em águas profundas. Você consegue explicar, em linhas gerais, o que é essa mineração, né? Para que eu possa entender, as pessoas possam entender. Porque na minha cabeça, você falou mineração e eu estou pensando mineração de como é conhecido. Né? O maquinário vai lá, faz escavação, mas para explicar para a gente o que é essa mineração? O fundo oceânico, ele tem diversos minérios, né, que estão a uma profundidade muito grande. Então, de uma certa maneira, é parecido, por exemplo, com a exploração de petróleo, né, que o pessoal vai, não é só embaixo d'água, né, ainda é o solo embaixo d'água, né, que é o famoso pré-sal, né. Mas o fundo oceânico, ele tem uma coisa que é chamada de nódulos polimetálicos, né. O que significa isso? Basicamente são umas bolinhas, assim, umas esferas cheias de minério, né. E E as empresas são interessadas, então, em coletar esses nódulos para extrair os minérios que tem lá, e, enfim, fazer todo o processo de beneficiamento, né, e, enfim, porque a gente está nessa fronteira, né, de produzir, então, cada vez mais tecnologias e precisa de determinados minérios que são cada vez mais raros, né. Então, o fundo oceânico acaba sendo o futuro, né, vamos dizer assim. Tem muitas regiões também no oceano, inclusive aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que é chamada de elevação do Rio Grande, se eu não me engano, que fica ali perto do Paraná, na região sul do Brasil, que é como se fosse uma montanha, vamos dizer assim, embaixo d'água, e essa montanha também tem muitos minérios lá. Então, tem muitas empresas, enfim, que estão interessadas em explorar esses minérios que estão ali embaixo d'água. Porque da mesma maneira que tem o minério que está aqui fora da água, né, nas montanhas, enfim, eles também podem estar embaixo d'água. Né? Então, é uma exploração muito difícil, né, muito custosa, mas é viável economicamente. No fundo oceânico, a gente tem uma coisa chamada nódulos polimetálicos. Né? São pequenas esferas, assim, contendo diversos minerais que acabam tendo um interesse econômico muito grande. Né? Então, muitas empresas buscam ir, né, em regiões de mar profundo para coletar esses nódulos e poder extrair, então, os minérios que tem neles para diversos fins econômicos, né? Então, produção de chips e coisas nesse sentido. Então, é uma atividade que vem tendo bastante interesse ultimamente, mas que também tem gerado uma preocupação na comunidade científica, né, de como será feita essa exploração e como ela vai afetar os ecossistemas de mar profundo, né, que são pouco conhecidos e que ainda tem muito o que explorar. Leonardo, pensando em degradação, né, do ambiente oceânico, né? Você falou aqui de projetos, né? Existem muitos projetos, né? Por exemplo, que monitoram seja as atividades oceânicas, seja espécies específicas. Mas quando gera degradação, é possível fazer alguma recuperação? Isso leva algum tempo?
qual a dificuldade de fazer uma recuperação oceânica? É possível, com certeza. É muito difícil e demora bastante tempo, porque, querendo ou não, os impactos eles continuam acontecendo, né? Então a gente tem que ficar meio que remando contra a maré, né? Mas ainda assim é possível, né? Tem vários exemplos, como por exemplo o próprio projeto Tamar, né? Que é um projeto que busca proteger as tartarugas marinhas. Depois de 40 anos, eu acho, de atuação do projeto, eles conseguiram detectar aumentos na população de tartarugas, né? Aumento de ninhos, aumento de tartarugas, filhotinhos, né, que chegam ao mar. Então, tem diversas iniciativas assim que conseguem alcançar esses resultados. É muito custoso, muito difícil, mas é possível. Tem um outro projeto também que eles, lá do Paraná, se eu não me engano, que também conseguiram recuperar populações de peixes, né, de garopa e mero, se eu não me engano, que são peixes de interesse econômico, e são todas iniciativas baseadas na ciência, né? Então, quando a gente consegue ter essa interação entre o conhecimento científico e a prática, né, de uma certa maneira, a gente consegue sim ter esses resultados, né? Então, é difícil, é custoso, mas é perfeitamente possível. Leonardo, e falando da população, né, no geral, como eu, assim, o que a gente tem que tomar cuidado para não fazer, né, para ajudar nessa preservação oceânica, né, na biodiversidade marinha? Antes da sua resposta, né, eu escutava muitas vezes: olha, não tire essa conchinha daqui, não, cuidado com o plástico onde você vai jogar, não deixa uma garrafa em determinado lugar, mas pequenas ações eu penso que geram grandes resultados, né? Mas você, melhor que ninguém, pode aqui nos ajudar. Pequenas ações são sempre bem-vindas, né? Então, todas essas que você citou, né, então, são excelentes. Diminuir o consumo de plástico de uso único, não praticar esse extrativismo, né, de tirar conchinhas ou, enfim, outros organismos do oceano. E tem também algumas outras ações que, às vezes, a gente não associa diretamente com o oceano, mas que tem muito a ver com as mudanças climáticas, né? Então, quando você evita de usar, por exemplo, um transporte que gera gases do efeito estufa, né? Então, você vai para o trabalho, você prefere ir de ônibus do que de carro, você, de uma certa maneira, diminui sua contribuição nas emissões de gases do efeito estufa, né? Então, isso também acaba gerando, ou você vai de bicicleta, né, vai a pé, enfim, todas essas pequenas escolhas do seu cotidiano também podem gerar essas consequências. Mas eu, particularmente, acredito mais de uma certa maneira, em ações de maior abrangência, né, vamos dizer assim. Então, o próprio modelo, por exemplo, de produção de alimentos, né? Então, se a gente conseguisse ter sistemas agroflorestais, né, que possibilitassem tanto a produção de alimentos, mas também o próprio sequestro de carbono, né, a diminuição no consumo de carne, né, também contribui, né, nas emissões. Então, várias adaptações, vamos dizer assim, ao nosso sistema econômico atual seriam muito bem-vindas para que a gente conseguisse diminuir esses impactos, né? Então, mudar a nossa relação de, de como a gente enxerga a natureza, né? Então, a gente enxerga ainda a natureza muito como uma coisa que a gente só vai lá e tira, 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 né? Então, a gente precisa de alguma coisa que a gente consiga, pode tirar, mas que a gente consiga devolver de uma outra maneira e manter, então, esse ciclo funcionando, né? Porque senão é uma coisa que vai ter consequências terríveis. Leonardo, agora eu fico imaginando ali, né? O cidadão ele tem a responsabilidade, né, para não poluir, para ajudar a preservar, conservar a biodiversidade marinha, mas ele também tem como responsabilidade denunciar. Existe alguma linha, né, direta que quando o cidadão vê alguma uma ação que não esteja de acordo
né, com a preservação marinha, que ele possa ligar e falar, olha, está acontecendo determinada situação. Ou é a polícia ambiental, ou existe uma linha nacional. Como que o cidadão pode agir, né, nessas situações? Existem canais de denúncia nos próprios órgãos ambientais, né, como, por exemplo, o IBAMA, né, de abrangência nacional. Tem alguns órgãos canais de denúncia da CETESB, né, que é o órgão ambiental aqui do estado de São Paulo. E dependendo também, algumas prefeituras têm ouvidorias, né, que você pode também denunciar por lá, e aí a ouvidoria direciona para o setor responsável. Às vezes até as próprias empresas também têm as suas ouvidorias, então se você vê uma irregularidade de uma empresa, você consegue denunciar dentro dela, mas também pode denunciar, enfim, para o órgão ambiental competente, né? Eu não sei citar os números, né, certinho, precisaria consultar diretamente nos sites e, enfim, plataformas desses órgãos para saber exatamente como agir, né, nesses cenários. A gente está chegando ao final, né? Mas eu queria que você deixasse um conselho às pessoas sobre preservação oceânica, da importância e da importância para o futuro, né? Qual a mensagem que você pode nos deixar? Nossa responsabilidade é garantir um oceano saudável para as futuras gerações. Eu acho uma tristeza muito grande a gente não poder possibilitar que futuras gerações vivam as mesmas coisas que a gente pode viver hoje. Eu, particularmente, assim, né, acho que não tem nada melhor que você estar andando na praia, assim, e você vê os bichinhos ali andando, né, enfim, peixes nadando, outros organismos. Então, eu acho que manter esse encantamento, assim, pelo oceano é de suma importância, e eu acho que lutar para que a gente consiga manter, pelo menos isso, e recuperar o quanto antes, para que as próximas gerações também possam ter esse encantamento, também possam aproveitar essas coisas boas que o oceano tem para oferecer. Né? Eu sou muito adepto assim dessa filosofia do Ailton Krenak, né, de que essa narrativa de que a gente está prestes a viver um fim do mundo, ela de uma certa maneira é cômoda, assim, né, tipo, já que o mundo já está acabando, não precisamos fazer nada, né, só seja o que Deus quiser. Mas eu acho que é importante que a gente tenha em mente que sim, é possível a gente recuperar o oceano, que a gente possa ter aumento, né, da qualidade ambiental, enfim. A gente tem que manter essa esperança, né, e, de uma certa maneira, esperançar, né, ou seja, a gente tem que lutar para que isso seja feito. Né? Então, eu acho que preservar o oceano é, de uma certa maneira, preservar também a vida na Terra. Então, acho que temos que estar atentos a isso e temos que nos responsabilizar o quanto antes. Leonardo, a gente chegou ao final e eu quero dizer que eu compartilho da sua visão. Né? Eu sou uma pessoa super otimista em relação ao futuro. Otimista, eu gosto de pessoas, eu gosto como as pessoas têm a capacidade de se transformar, de se moldar, e entendo que há mais pessoas boas no mundo, né, do que pessoas ruins e que fazem acontecer. Eu acho que preservar é preciso, mudar conceitos é preciso. Existem pessoas muito resilientes aqui, como o Leonardo próprio disse, olha, temos dificuldades, mas a gente acha um jeito de estudar, de fazer ciência. Então, parabéns. E eu, sim, acredito que a gente consiga reverter a situação, né? Ela é crítica, ela é problemática. Converso com muitas pessoas, eles dizem sobre os problemas, mas a gente consegue, sim, reverter. E eu quero agradecer você, Leonardo. Eu sei que você está passando aí com uma agenda muito apertada, mas disponibilizou tempo aqui para estar aqui com a gente, pelo menos 1 hora já de conversa. Né? Foi muito bacana, foi muito legal. Uma linguagem fácil, né, para o pessoal.
Eu sei o quão difícil é falar de um tema tão complexo, tão delicado, sensível, seja na esfera política, seja na esfera financeira, mas você aqui trouxe leveza nessa nossa conversa. Leonardo, obrigado, né, dessa conversa, né, que corra tudo bem aí nos próximos dias, na sua agenda, e espero contar com você aí para próximas conversas e novos bate-papos. Obrigado e até mais. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que, enfim, o pessoal possa aproveitar aí e fico disponível, claro, para outras oportunidades. Enfim, quem quiser saber mais, fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigado, Bruno, pelo convite, foi um prazer. Tchau, tchau.